A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Meus amados e amadas, eu quero convidar a vocês para que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16. Eu quero ler os versículos 20, 21 e 22. Em verdade vos digo que chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver um homem nascido ao mundo. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Pai querido, nós te damos graças mais uma vez, porque nós estamos na tua presença, e nós acabamos de ler a tua palavra, e nós pedimos a Deus, no nome de Jesus, que teu Espírito Santo esteja preparando o nosso coração para meditar sobre a mesma. Deus, usa os meus lábios como instrumento de bênção nas tuas mãos. E usa, Deus, cada pessoa que me ouvirá neste momento, que está me ouvindo neste momento, para que entenda a tua palavra, para que guarde-a nos seus corações e que viva, ó Deus, a alegria do Senhor, pois é o que nós queremos. Nós oramos, Pai querido, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus amados e amadas, a tristeza é algo que é um sentimento que acontece a todos os seres humanos. Os especialistas em comportamento humano, lógico, especialmente os psicólogos e psicanalistas, dizem que a tristeza é algo que acomete a todas as pessoas. Porém, se as pessoas não souberem administrar a tristeza, essa tristeza se transforma numa tristeza profunda, que tão logo pode se transformar numa depressão. E chegando à depressão, a pessoa não tem um caminho muito fácil de volta. Portanto, a necessidade de todos nós buscarmos trabalhar e administrar a tristeza. Quando nós somos acometidos de tristeza, nós precisamos trabalhar e administrar essa tristeza. O texto que nós acabamos de ler, Jesus estava falando com seus discípulos a respeito da sua morte e também da sua ascensão ao céu. Jesus morreria, ressuscitaria e iria para o céu. E os discípulos naquele momento ficaram muito tristes. E como não ficar triste, sabendo que alguém que convivia ali junto com eles, alguém que ajudava-os, que orientava-os em todos os momentos, estava agora saindo de cena, fisicamente falando. Os discípulos, lógico, mesmo sabendo da ressurreição de Jesus, mesmo sabendo que Jesus iria para o céu, mesmo assim eles ficaram tristes naquele momento em que Jesus estava dando a notícia da sua partida, da sua morte na cruz. Eles não esperavam que Jesus veria-os logo depois da sua ressurreição. Provavelmente eles achavam que Jesus os veria quando voltasse na sua última vinda, na sua volta. Mas Jesus os conforta dizendo essas palavras. Meus amados e amadas, eu gostaria de tratar desse assunto, administrando a tristeza, para que você possa pensar que é possível administrar a sua tristeza. De repente você está aí triste, mas é possível administrar a sua tristeza. Mas, de início, eu gostaria de falar para você, eu não sei se você sabia, que existe tristeza na alegria e alegria na tristeza. Pois é, existe tristeza na alegria e alegria na tristeza. E eu quero começar mostrando para os irmãos e para as irmãs da tristeza em meio à alegria. E eu quero exemplificar isso falando de alguém que não soube administrar a tristeza e no meio da alegria, de um cenário de alegria, essa pessoa ficou muito triste. Eu quero falar baseando-me na conhecida parábola do filho pródigo. Por sinal,
deixa eu falar para vocês aqui que não é a parábola do filho pródigo. É a parábola do pai dos filhos pródigos. Porque a parábola era para o pai, era para contar do pai, o amor do pai, que representa Deus. Como a parábola da dracma perdida e da ovelha perdida também. Nós costumamos falar isso, mas as parábolas é para falar de Deus e não das pessoas perdidas. Portanto, é a parábola do pai dos filhos pródigos. E você vai dizer, mas dos filhos não era só um pródigo? Não, os dois eram pródigos. Eu vou fazer uma série de mensagens aqui, falando sobre isso, para que os irmãos entendam que os dois eram pródigos. Mas eu quero basear-me nessa parábola para mostrar que há tristeza em meio à alegria. Todos nós já sabemos dessa parábola, todos nós já conhecemos essa parábola, e nessa parábola, um filho que estava dentro da casa do seu pai, pede os bens que ele tinha para gastar dissolutamente. E o pai dá os bens que ele pedira, e ele sai para gastar dissolutamente. Até que um dia tudo acaba. Ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais o que comer, nem onde comer. Ele vai arrumar um trabalho, e ele vai trabalhar com porcos, como todos nós já sabemos, como conta a parábola. E depois um dia lá naquele chiqueiro dos porcos, sem poder nem comer a comida dos porcos, porque nem isso ele era dado para comer, ele toma consciência do que está acontecendo com ele, e ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que eu seja tratado como um dos empregados de meu pai. E assim ele faz, volta para a casa do pai, para pedir perdão ao pai e dizer que não é digno de ser chamado filho. Mas nesse cenário todo, tem um filho em casa, ou trabalhando ainda, morando na casa do pai. O pai provavelmente não dormia sem isso mesmo, sendo uma parábola, mas eu quero dizer assim, que o pai provavelmente não dormia pensando naquele filho, pensando na recuperação daquele filho, pensando na volta daquele filho, pensando no abraço que daria na volta daquele filho, naquela esperança do filho voltar para sua casa. E não dá outra, o filho volta para sua casa. E quando o filho volta para casa, diz o texto bíblico, que quando o filho vem ainda ao longe, o pai avista, vai de encontro ao filho, abraça o filho, traz o filho para dentro de casa, pede para que os seus empregados matem um novilho cevado, façam uma festa, coloquem um anel no dedo, tragam uma roupa e coloquem naquele moço, e aí dá uma festa muito grande e bonita para aquele moço, para a recepção do seu filho, que estava perdido e foi achado. Mas onde está a tristeza nesse texto? Está no outro filho, que quando vem do seu trabalho, percebe de longe que há um grande movimento, há uma festa, e ele chama um dos empregados e diz, pergunta o que está acontecendo. Ele diz, o teu irmão voltou e o teu pai está dando uma grande festa. Naquele momento, aquele filho parece que subiu a ira dos pés à cabeça. Naquele momento ele ficou triste. Ele poderia se alegrar com o seu irmão que estava de volta, mas diz o texto que ele não se alegrou. Ele ficou triste pela alegria do outro irmão que estava voltando para sua casa. Ele ficou triste pela alegria do seu pai de ver o seu filho voltando para sua casa. Ele ficou triste por ver que o seu pai estava dando uma grande festa para o filho que voltou para casa. Ele ficou triste por saber que agora aquele filho que saiu de casa, volta para sua casa e recebe um anel precioso. Ele sabe que o seu filho agora está recebendo uma grande festa, está sendo recebido dentro da sua casa. Que agora vão viver juntos, mesmo tendo gastado tudo aquilo que recebera do seu pai. Aquele moço poderia estar alegre. Ele poderia ver aquele cenário e pensar como o pai, o meu irmão chegou, o meu irmão voltou. Mas ele estava triste. Ele estava triste por aquele cenário que ali estava. A tristeza em meio à alegria. Aqui nós temos a tristeza na alegria. Meus amados e amadas, o que eu quero trazer com isso? Por que eu estou trazendo esta palavra nesse momento, falando da tristeza em meio à alegria? É porque muitas pessoas vivem assim também. Muitas pessoas vivem tristes porque vê alegria no outro. Muitas pessoas ficam tristes com o sucesso do outro.
Muitas pessoas ficam tristes com as pessoas quando crescem. Nós estamos chegando num momento assim. No final do ano nós temos as eleições. É um cenário perfeito para isso. As pessoas ficam tristes com o sucesso das outras. E aqueles que se candidatam para algum cargo político, essas pessoas muitas vezes se entristecem porque vê que o outro está melhor nas pesquisas, porque vê que o outro está crescendo, porque vê que o outro está sobressaindo. Eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui, uma história real. Aconteceu, eu presenciei tudo isso. Numa época de eleição, havia 2 pessoas na igreja. E essas 2 pessoas, aliás, 2 não, haviam entre todos da igreja, 2 pessoas se candidataram para um cargo político. E uma dessas pessoas veio conversar comigo. Quando essa pessoa veio conversar comigo, muito animada, e disse assim: pastor, eu estou confiante porque eu acho que eu vou ganhar, porque na igreja tem muita gente, e eu sei que eu vou ganhar. Porque só o apoio da igreja, mais o apoio de fora, eu vou ter muito voto, eu vou ser eleito ou eleita nessa eleição. Mas naquele momento eu disse para a pessoa: cautela, muita cautela, porque não é porque você está numa igreja que todas as pessoas vão votar em você. As pessoas têm amizades, as pessoas têm outras preferências, e as pessoas têm a liberdade de fazer isso. E aí a pessoa me ouviu, mesmo assim a pessoa ficou confiante. Quando termina as eleições, quando terminou a apuração das urnas, que eu vi na lista da apuração que aquela pessoa não havia sido eleita, me parece que Deus falou comigo naquela hora e disse assim: conversa com essa pessoa, liga para essa pessoa agora. E na lista eu observei que uma das pessoas da igreja tinha sido eleita e a outra não. E naquele momento eu peguei o celular e liguei para a pessoa. Não deu outra. Quando eu liguei, a pessoa estava em prantos, chorando. E começou, e chorando, continuou chorando e dizendo: pastor, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber desse povo, porque esse povo me traiu, porque eu estava tão confiante, eu tive poucos votos, ninguém, nem a minha família votou em mim. Se contar o número das pessoas da minha família, não votaram em mim. E naquele momento, eu conversando, querendo acalmar a pessoa, trazer um pouco de alegria, tirar aquela tristeza da pessoa, eu disse: mas eu te avisei como funciona o negócio. Mas não houve jeito. Aquela pessoa se rebelou por um tempo, um longo período. Mas essa pessoa estava triste pelo sucesso do outro. A outra pessoa foi mais, não digo a pessoa, mas as pessoas viram naquela outra pessoa que a outra pessoa, talvez, na ótica das pessoas, merecia o seu voto. E é assim que acontece. Muitas vezes as pessoas ficam tristes por ver o sucesso do outro. Muitas pessoas ficam tristes porque vê a outra pessoa crescendo. Muitas pessoas ficam tristes porque vê a outra sobressaindo. Esse é o mundo que nós vivemos. E esse moço aqui, um dos filhos pródigos, chega em casa e vê todo aquele cenário, aquela festa, e não sabe se alegrar com o irmão que estava perdido e voltou para a casa do seu pai. Ele ficou triste. Aqui nós temos a tristeza em meio à alegria. Todos estavam alegres. Os empregados da casa estavam alegres. O pai estava alegre. O filho que volta estava alegre. Toda a família estava alegre. E só aquele rapaz estava triste. Não estava se alegrando. Nós precisamos saber administrar a tristeza. Nós precisamos entender que a tristeza vem, mas ela precisa ser trabalhada. Em segundo lugar, também existe alegria na tristeza. Existe alegria na tristeza. O escritor Guimarães Rosa diz que a alegria acontece em raros momentos de distração. Isto é, para ele a alegria é uma coisa que acontece, mas é muito passageira. Segundo Guimarães Rosa diz o seguinte: mas a alegria é uma coisa que vem e logo passa, ela não se sustenta. Mas Rubem Alves, um teólogo, um escritor, um filósofo e um psicanalista, ele também um grande escritor, ele diz que a alegria não depende de objeto,
Ele diz que a alegria, basta você pensar numa coisa que te fez bem no passado, em algum momento da sua vida, para você ficar alegre. Basta isso para você se alegrar. Basta isso para você se alegrar. Quem sabe, e isso é uma verdade, às vezes nós estamos em algum lugar, sabe aquelas pessoas que estão em algum lugar, e já passei por isso, não sei se você já passou por isso, você com cara de peixe morto, olhando para o nada e dando um sorriso. E a pessoa passa a mão na sua frente e diz: o que está acontecendo? Você diz assim: eu estava lembrando de uma coisa tão engraçada, estou feliz, estou alegre, estou rindo. Às vezes no sonho, você está tendo um sonho tão bonito, e você começa a dar risada à noite. Eu faço isso sempre. Estou dando aquelas gargalhadas de noite, porque estou sonhando com uma coisa que aconteceu de maravilhosa. A alegria pode estar em meio à tristeza. E sabe onde nós vamos entender isso? É quando nós sabemos administrar a tristeza. Quando nós sabemos administrar a tristeza, a alegria logo vem. Depende de como nós encaramos as coisas da vida, de como nós encaramos o dia a dia. E aí, o texto que nós lemos, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 20, de João capítulo 16. Vós estareis tristes, mas essa tristeza se transformará em alegria. Jesus estava falando para os discípulos: vocês agora estão tristes, porém essa tristeza se transformará em alegria. Vocês estão tristes por alguns momentos, essa tristeza é passageira, aguarde só mais um pouco. E não deu outra. Sabe o que acontece? Vocês sabem disso. Os discípulos ficaram tristes porque Jesus havia morrido, e saíram dois muito tristes para Emaús, e a caminho de Emaús iam conversando a respeito da morte de Jesus. E quando Jesus acompanha-os, quando Jesus se aproxima, quando eles reconhecem Jesus, a alegria voltou no coração daqueles dois discípulos a caminho de Emaús. Em meio à tristeza chegou a alegria. Jesus estava ali com eles naquele momento, trazendo de volta aquela alegria que eles sempre tiveram com Jesus. E o versículo 21 desse mesmo texto diz assim: a mulher com dor de parto sente tristeza quando, por medo, o medo da dor. Mas logo depois que nasce a criança, ela esquece da dor. O que esse texto está querendo dizer é justamente aquilo que acontece a todas as mulheres. No momento do parto, ou quando vai se aproximando o momento do parto, elas ficam pensando na dor, elas não lembram da criança, elas não lembram da maravilha que ali vem, que está para vir, mas elas ficam concentradas e compenetradas na dor, lembrando da dor. Será que eu vou sofrer muito? E aí elas ficam compenetradas na dor, lembrando da dor. Elas não lembram do que vem depois da dor. E Jesus está dizendo que a mulher que vai ao parto, ela fica concentrada na dor, ela fica pensando na dor, mas logo depois que nasce a criança, logo depois que vem aquele ser ao mundo, essa alegria volta e ela não lembra mais da dor, porque agora só tem alegria. Nasceu o seu filho. Meu amado e minha amada, eu não sei o que você está passando aí, de repente você está triste por alguma situação. Mas lembre que em meio à tristeza pode haver alegria. Precisa você saber administrar essa tristeza. Não deixe essa tristeza acumulada no seu coração. Não deixe essa tristeza se transformar numa tristeza profunda, porque a tristeza profunda pode levar você à depressão, e a depressão pode não ter caminho de volta. Concentre-se no que disse Jesus, olha para frente, olha no que virá depois de tudo isso, da sua tristeza. Eu sei que o mundo está vivendo aí essa tristeza, muitas pessoas tristes. Ah, pastor, eu perdi o meu emprego. Ah, pastor, eu fechei a minha empresa. Ah, pastor, o negócio não está bem. Os empresários estão aí tristes, muitas pessoas tristes, os empreendedores tristes, as pessoas que fizeram planos estão aí com seus planos desfeitos, muitas pessoas que planejaram viagens não puderam viajar, muitas pessoas que fizeram planejamentos, os planejamentos foram por água abaixo e agora estão tristes. Mas lembre, você pode tirar uma alegria dessa tristeza. Lembre do depois.
Administre essa tristeza para que ela não se transforme numa tristeza profunda. E aí Jesus, no mesmo texto de João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus termina aquela conversa com os discípulos dizendo: vocês estão aqui no mundo, e aqui no mundo tereis tristeza. Vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Com isso, Jesus estava querendo dizer: se eu venci o mundo, eu estou com vocês, eu voltarei para vocês, eu não abandonarei vocês, eu estarei com vocês todos os dias, porém, vocês poderão ter alegria, vocês vencerão também. Meu amado e minha amada, se você está triste, lembra que no mundo terá aflição, mas tenha bom ânimo, levante a sua cabeça, olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para o autor e consumador da sua fé. Ele prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida, e eu quero orar por você e com você nesse momento. Se você está se sentindo triste nesse momento, curve a sua cabeça e ore, mas ore com fé, pensa para que Deus transforme a sua tristeza em alegria. Faça isso nesse momento, ore com fé e Deus vai transformar a sua tristeza em alegria. Pai querido, nós te damos graças porque o Senhor, quando conversou com os discípulos, disse para eles: vocês estão tristes agora, e o mundo está alegre porque está me vendo ir para a cruz, mas essa tristeza de vocês é uma tristeza passageira, porque eu estarei com vocês, eu logo verei vocês. Pai querido, muitas vezes nós ficamos tristes por tantas coisas que nos acontecem, por tantos sentimentos que nos vêm à mente e o coração. Eu te peço, Deus querido, no nome de Jesus, que o Senhor tire a tristeza do nosso coração, tire a tristeza, Deus, dessa pessoa que está me ouvindo. Se essa pessoa que está me ouvindo está triste por algum motivo da sua vida, Deus, no nome de Jesus, transforma essa tristeza em alegria, pois nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus querido, eu te peço que o Senhor esteja visitando cada pessoa que me ouve nesse momento, que a Tua palavra nesse momento esteja falando profundamente ao seu coração, e que a fé dessa pessoa nesse momento possa fazer essa tristeza sair para bem longe, para nunca mais voltar. Deus querido, eu te peço, tem muitas pessoas que estão tristes nesse dia, visita cada pessoa nesse momento, Deus, derramando a Tua graça sobre cada uma dessas pessoas. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê coragem, nos dê sabedoria, para que nós possamos saber administrar a nossa tristeza. Quando essa tristeza vier ao nosso coração, que nós saibamos, Deus, administrá-la, para que ela não tome conta de todo o nosso ser. Deus querido, eu te peço que Teu Espírito Santo visite cada vida, cada coração, derrama a Tua graça sobre cada família nesse momento, cada pessoa que está me ouvindo, cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa que já nos ouviu nesta noite. E eu te peço, Deus, que o Senhor esteja visitando cada uma dessas pessoas. Deus, no nome de Jesus, transforma toda a tristeza em alegria. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Meu amado e minha amada, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, que você seja uma bênção no seu trabalho essa semana, na sua casa. Não sei se você tem tempo nessa pandemia toda de fazer um lazer, mas no seu lazer, nas suas viagens, em tudo que você fizer, no seu falar, no seu agir e no seu pensar, que Deus esteja contigo, dando paz e alegria, em nome de Jesus. Fica com Deus, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Amém.